Curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo. Hans Hermann Hoppe. Prefácio por Stefan Kinsella. Você está prestes a se deleitar com um excelente livro. Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, Economia, Política e Ética de Hans Hermann Hoppe. Me cativou e me esclareceu plenamente quando li há 20 anos. Todos os trabalhos do professor Hoppe são criteriosos, incluindo seus livros The Economics and Ethics of Private Property, 2003, Democracia, O Deus que Falhou, 2001, A Ciência Econômica e o Método Austríaco, 2010, e The Great Fiction, Property, Economy, Society, and the Politics of Decline, 2012, este publicado no início de 2012 pela Lancashire Books. Mas Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo sempre foi o meu favorito. Um tratado integrado e sistemático, e não apenas uma coletânea de ensaios. Este livro é sua obra-prima, seu Ação Humana, seu main Economia and State. Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo é uma obra tão rica que exige uma leitura cuidadosa e uma releitura periódica. Numa resenha sobre o livro, o professor Robert McG observou: quando eu leio um livro, faço anotações nas margens e sublinho os pontos que acho que merecem ser relidos. Com esse livro, eu tive que me controlar porque eu estava fazendo tantas anotações que tornavam a minha leitura mais lenta. Quase todo parágrafo tem pelo menos um ponto que merece reflexão. Eu mesmo fiz uma observação parecida sobre a obra, mencionando os outros trabalhos de Hoppe, numa resenha do seu Economics and Ethics of Private Property. Se os livros e artigos do professor Hans Hermann Hoppe já viessem com partes sublinhadas e destacadas, permitiriam aos leitores poupar bastante tempo. Ou, pelo menos, cada livro deveria vir com uma caneta anexada. Pois quando cumpro o meu hábito rotineiro de sublinhar, circular, verificar, marcar com asteriscos ou destacar ideias importantes nos livros que leio, fico com a impressão de que meus exemplares dos livros do Hoppe foram manuseados por uma criança de 2 anos com um lápis de cera. Na verdade, este livro não é só o meu favorito dentre os trabalhos do professor Hoppe, mas o meu livro predileto de não-ficção de todos os tempos e uma das obras mais importantes que eu já li. A obra estabelece uma análise rigorosa da natureza do direito de propriedade e o relaciona com a teoria econômica e política. O livro é fundamentado nos conceitos e na análise da praxeologia misesiana e nos insights libertários rothbardianos. O capítulo 2 é fundamental ao apresentar e explicar os conceitos básicos indispensáveis à teoria econômica e à filosofia política: propriedade, contrato, agressão, capitalismo e socialismo. Com o seu rigor característico, Hoppe identifica os aspectos essenciais desses conceitos. Como ele mesmo escreve, depois do conceito de ação, propriedade é a categoria conceitual mais fundamental dentro das ciências sociais. Na verdade, todos os outros conceitos a serem apresentados neste capítulo, agressão, contrato, capitalismo e socialismo, são definíveis de acordo com a propriedade, agressão sendo agressão contra a propriedade, contrato sendo um relacionamento não agressivo entre proprietários, socialismo sendo uma política institucionalizada de agressão contra a propriedade, e o capitalismo sendo uma política institucionalizada de reconhecimento da propriedade e do contratualismo. Hoppe também explica a condição prévia necessária para o surgimento do conceito de propriedade: escassez. Se todos os bens fossem superabundantes ou gratuitos, não haveria possibilidade de ocorrer disputa ou conflito, nem a necessidade de existir direito de propriedade. Sem o direito de propriedade, não faria sentido haver contrato. Ninguém seria dono de nada, porque não haveria necessidade, e a ideia de permitir, dar ou vender as coisas também não faria sentido. Muito mais do que suas duas grandes influências, Mises e Rothbard, Hoppe enfatiza a importância dessa condição prévia e a fundamental de toda ação humana, da propriedade e da ética política. Mises e, obviamente, Rothbard, reconheceram que a ação humana emprega meios escassos,
mas não deram muita atenção à conexão entre escassez e propriedade. Davi Hume observou que o fato fundamental da escassez leva a conflitos e exige regras de propriedade, uma ideia que muito influenciou Hoppe. Ele integrou o foco praxeológico nos recursos escassos como meios de ação com o foco humeano na escassez dos recursos como a origem de um possível conflito e a necessidade de regras de propriedade, ampliando e reforçando dessa forma o enquadramento austro-libertário. Essa ênfase permitiu ao Hoppe verificar facilmente por qual razão a suposta propriedade intelectual não pode ser justificada. E isso bem antes da internet ter forçado os libertários a adotarem um olhar mais severo sobre essas questões. Num painel de debates em 1987 no Mises Institute com o professor Hoppe, Rothbard e outros, ocorreu o seguinte diálogo. Pergunta: eu tenho uma pergunta para o professor Hoppe. A ideia da soberania pessoal se estende ao conhecimento. Eu sou soberano sobre meus pensamentos, ideias e teorias. Hoppe: para ter um pensamento você tem que ter direito de propriedade sobre o seu corpo. Isso não significa que você é o dono dos seus pensamentos. Os pensamentos podem ser usados por qualquer um que seja capaz de compreendê-los. Aqui, Hoppe antecipou a posição antipropriedade intelectual que se tornou predominante atualmente entre a maioria dos libertários, especialmente entre os anarquistas e os austro-libertários. Por causa do seu foco na escassez como condição prévia da propriedade, ele pode facilmente verificar que coisas não escassas como o conhecimento não podem ser possuídas, ou seja, não podem estar sujeitas ao direito de propriedade. O enquadramento praxeológico de Mises mostra que toda ação humana emprega meios escassos para atingir os objetivos desejados. Além de ser orientada pelo conhecimento, os meios escassos são possuídos num sistema de direito de propriedade porque eles são escassos. Conhecimento, enquanto indispensável para uma ação bem-sucedida, não é um meio escasso de ação e, portanto, não é o tipo de coisa sobre o qual se aplica o direito de propriedade. Ao ter uma compreensão clara sobre os conceitos fundamentais da teoria política e econômica, Hoppe é capaz de verificar facilmente que a propriedade intelectual não faz sentido, uma conclusão que ainda é difícil para muitos libertários chegarem, especialmente os não austríacos. Uma vez que Hoppe identificou as características essenciais da agressão e do socialismo no que se refere ao contrato e à propriedade, ele é então capaz de dissecar os vários tipos de socialismo do mundo real: o socialismo ao estilo russo, o socialismo ao estilo social-democrata, o socialismo do conservadorismo e o socialismo de engenharia social. No capítulo 7, o professor Hoppe apresenta sua provocadora defesa ético-argumentativa dos direitos libertários. A ideia aqui é que quando buscamos avaliar quais normas políticas são justificáveis, por exemplo, se o socialismo ou o capitalismo são justificáveis, nós temos que nos envolver na argumentação, ou no discurso, para resolver essas questões. No entanto, a argumentação é, por natureza, uma forma de interação livre de conflito que exige o controle individual dos recursos escassos. Observe novamente como o fato fundamental da escassez desempenha um papel na análise de Hoppe. Sem a escassez, o conflito é impossível e, portanto, a ideia de interação livre de conflito não faz sentido. E a argumentação sobre quais normas adotar seria impossível e desnecessária. Num discurso genuíno, as partes tentam persuadir umas às outras pela força do argumento, não pela força real. Cada parte é livre para discordar sem ser agredida se assim o fizer. Ambas as partes reconhecem que cada uma delas emprega meios escassos. Toda ação emprega meios escassos, incluindo a argumentação, inclusive os meios escassos do próprio corpo, e que cada pessoa está respeitando a autopropriedade do outro. Em outras palavras, porque, num mundo de escassez, há a possibilidade do conflito interpessoal sobre os recursos escassos, pode surgir a prática da discussão de quais normas deveriam ser adotadas ou quais são justificadas sem a escassez,
Nenhum conflito é possível e nenhuma propriedade ou outras normas são necessárias ou até mesmo fazem sentido. Um discurso livre de conflito é aquele no qual ambos os partidos respeitam os direitos de propriedade dos demais em relação aos seus próprios corpos, ou seja, a autopropriedade. Como explica Hoppe, a argumentação dessa forma pressupõe a validade da autopropriedade e, portanto, qualquer argumento para as normas políticas que violem a autopropriedade será sempre contraditório, uma vez que será incompatível com os pressupostos inevitáveis das normas de autopropriedade de qualquer argumentação possível. Hoppe também mostra que a argumentação também pressupõe o direito de ser o dono de recursos escassos que foram apropriados originalmente. É por essas razões que nenhuma ética socialista, isto é, a agressão institucionalizada ou pública, pode jamais ser justificada argumentativamente, ou seja, não pode ser justificada, pois toda a justificação é uma justificação argumentativa. Agressão privada, ou seja, crime, obviamente também não pode ser justificada. A ética libertária de cooperação e do respeito pelos corpos dos outros e os recursos apropriados originalmente ou contratualmente é a única ética possível compatível com as normas da argumentação. Alguns libertários, este que vos fala sinceramente incluído, consideram essa teoria como um desenvolvimento profundamente importante na filosofia política. Rothbard também considerava, numa descoberta brilhante para a filosofia política em geral e para o libertarianismo em particular, ele conseguiu transcender a famosa dicotomia entre deve ser e entre fato, valor que tem atormentado a filosofia desde a época dos escolásticos e que levou o libertarianismo moderno a um enfadonho beco sem saída. E não apenas isso. Hans Hoppe conseguiu estabelecer o argumento para os direitos anarcocapitalista lockeano de uma forma fundamental e sem precedentes e que faz com que a minha própria posição em relação à lei natural e aos direitos naturais pareça fraquíssima na comparação. Além do material fundamental do capítulo 2, da análise sistemática dos tipos de socialismo nos capítulos 3 a 6 e da nova e radical defesa dos direitos libertários e do capitalismo no capítulo 7. Uma teoria do socialismo e do capitalismo contém uma riqueza de outros insights, muitos dos quais contidos nas detalhadas notas de rodapé. Esses incluem uma crítica ao empirismo, positivismo e aos argumentos socialistas que se baseiam nessas ideias cheias de falhas, capítulo 6, tanto quanto as eviscerações das abordagens econômicas convencionais em relação aos bens públicos e a teoria do monopólio, capítulos 9 e 10. E uma explicação do porquê a escravidão pública do socialismo é ainda menos eficiente do que o sistema de escravidão privada. Capítulo 4. Outro insight profundo é a explicação do professor Hoppe de que a agressão é uma invasão da integridade física da propriedade de outrem, de que não há direitos de propriedade no valor da propriedade. Esse insight também explica os problemas com a ideia de propriedade intelectual. Argumentos que muitas vezes consideram os direitos de propriedade como valor. E também veja a importante discussão trazida por Hoppe a respeito da distinção entre direitos de propriedade em relação aos corpos e aos recursos escassos externos, e de como eles são adquiridos, o que tem relevância para o debate da autopropriedade e alienabilidade versus a inalienabilidade. E você verá muito mais neste livro. Este livro é surpreendente, profundamente importante, estimulante, divertido. Prepare-se para um banquete intelectual. Agradecimentos. 3 instituições me ajudaram enquanto eu escrevi esta obra. No período de 1982 a 1986, quando fui Eisenberg-Scholar, desfrutei do mais generoso apoio financeiro da German Science Foundation. Este estudo é o trabalho mais recente concluído nesse período. Recebi também um apoio adicional do Centro Bolonha para Estudos Internacionais Avançados da Universidade Johns Hopkins, onde passei o ano acadêmico de 1984 a 1985 trabalhando como professor visitante. As palestras lá proferidas definiram a essência do que é apresentado neste livro. Por último, durante o ano acadêmico de 1985 a 1986, quando eu estava em Nova York e a minha investigação assumiu o formato atual,
Recebi o mais cordial e desburocratizado auxílio do Center for Libertarian Studies. Minha mulher Margaret deu ao meu trabalho um apoio emocional incansável. Ela também assumiu a tarefa, muitas vezes contra a minha obstinada resistência, de editar meus textos num idioma estrangeiro. A minha mais profunda gratidão é dedicada ao meu professor e amigo Murrayani Rothbard. Devo mais ao seu exemplo pessoal e de erudito do que eu poderia adequadamente expressar. Ele leu um rascunho inicial deste estudo e me agraciou com seus inestimáveis comentários. As inúmeras discussões que tive com ele foram uma fonte interminável de inspiração e o seu entusiasmo era um incentivo constante. Meu sincero muito obrigado a essas pessoas e instituições. Introdução ao presente estudo sobre economia, política e a moral do socialismo e do capitalismo é um tratado sistemático sobre teoria política. Com escopo interdisciplinar, este livro discutirá os problemas centrais da economia política e da filosofia política, ou seja, como organizar a sociedade para promover a produção de riqueza e erradicar a pobreza, e como planejá-la de forma a transformá-la numa ordem social justa. Mas ao fazê-lo, eu também irei constantemente abordar e esclarecer os problemas sociais e políticos no sentido mais comum e minucioso desses termos. Na verdade, um dos maiores objetivos deste estudo é desenvolver e explicar as ferramentas conceituais e argumentativas, morais e econômicas, necessárias para analisar e avaliar qualquer tipo de sistema político ou social empírico, compreender ou avaliar qualquer processo de mudança social, e explicar ou interpretar as semelhanças tanto quanto as diferenças na estrutura social de duas ou mais diferentes sociedades. Ao final desta obra, deve ficar claro que somente através de uma teoria econômica ou moral, que não se deriva da experiência, mas parte de uma afirmação logicamente incontestável, que é algo muito diferente de um axioma postulado arbitrariamente, e provém de um caminho puramente dedutivo, talvez usando alguma hipótese empírica explicitamente introduzida, além de uma hipótese empiricamente testável, com resultados logicamente inatacáveis, e que, portanto, não necessitam de qualquer teste empírico. Se tornará possível organizar ou interpretar um conjunto caótico excessivamente complexo de fatos isolados e desconectados ou de opiniões sobre a realidade social para formar um verdadeiro e coerente sistema conceitual moral e econômico. Este livro demonstrará que sem uma teoria, a economia política e a filosofia não podem ser consideradas nada mais do que tatear no escuro, produzindo, quando muito, opiniões arbitrárias sobre o que deve ter provocado isso ou aquilo, ou o que é melhor ou pior do que qualquer outra coisa, ou seja, opiniões cujas posições contrárias podem ser, geralmente, tão facilmente defendidas quanto em relação a elas próprias, que é o mesmo que dizer que elas não podem ser, de forma alguma, defendidas em qualquer sentido. Desenvolverei especificamente neste livro uma teoria de propriedade e dos direitos de propriedade. Também demonstrarei que o socialismo não é uma invenção do marxismo no século XIX, mas um fenômeno muito mais antigo que deve ser conceituado como uma intervenção institucionalizada ou uma agressão contra a propriedade privada e contra os direitos de propriedade privada. O capitalismo, por outro lado, é um sistema social baseado no reconhecimento explícito da propriedade privada e das trocas contratuais entre proprietários privados, sem qualquer tipo de agressão. Está implícita nesta observação, como se tornará evidente no decorrer deste trabalho, a crença de que deve, portanto, existir vários graus e tipos de socialismo e de capitalismo, ou seja, diferentes níveis em que os direitos de propriedade privada são respeitados ou ignorados. As sociedades não são puramente capitalistas ou socialistas. De fato, todas as sociedades existentes são socialistas em alguma medida, até os Estados Unidos, que são certamente uma sociedade relativamente mais capitalista do que a maioria, como ficará evidente, incrivelmente socialista e tem, de forma gradual e ao longo do tempo, se tornado ainda mais. Um dos objetivos, portanto, é demonstrar que o nível geral de socialismo, ou seja, o nível geral de interferência nos direitos de propriedade que existe num determinado país,
explica sua riqueza total. Quanto mais socialista um país, mais prejudicado será o processo de produção de nova riqueza e a manutenção daquela existente, e mais pobre esse país continuará a ser ou se tornará. O fato de os Estados Unidos serem, em geral, mais ricos do que a Europa Oriental, e da Alemanha Ocidental ser muito mais rica do que a Alemanha Oriental, pode ser explicado pelo menor grau de socialismo, como também explica o fato de a Suíça ser mais próspera do que a Áustria ou do que a Inglaterra, que foi o país mais rico do mundo no século XIX e que caiu agora para o que é apropriadamente chamado de país subdesenvolvido, NT. O leitor deve ter sempre em mente que quando Hoppe fala no tempo presente está se referindo à década de 1980, quando escreveu este livro. Mas o meu interesse aqui não será exclusivamente com os efeitos globais da riqueza, nem com o aspecto econômico do problema de forma isolada. Por um lado, na análise de diferentes tipos de socialismo para os quais existem exemplos reais históricos, que, muitas vezes, não são chamados de socialismo, mas por nomes mais atraentes, é importante explicar por que, e de que maneira, cada intervenção, grande ou pequena, em qualquer lugar, lá ou aqui, produz um resultado específico de perturbação na estrutura social que um observador superficial e teoricamente despreparado, cego por uma consequência imediata positiva de uma intervenção específica, não consegue perceber. Porém, esse efeito negativo existe mesmo assim e, com certo atraso, vai causar problemas mais graves e em maior quantidade numa parte diferente do tecido social se comparado com aqueles inicialmente resolvidos pelo ato inicial de intervenção. Assim, por exemplo, os efeitos visíveis altamente positivos das políticas socialistas como comidas baratas, aluguéis mais baixos, isto e aquilo grátis, não são só coisas positivas suspensas no ar, desconectadas de todo o resto, mas são fenômenos que têm que ser pagos de alguma maneira, seja com menos comida e de qualidade inferior, com falta de moradia, decadência e favelas, com enormes filas e corrupção, e, além disso, com padrões de vida mais baixos, uma reduzida formação de capital e, o aumento do consumo de capital. E um fato muito menos visível, mas quase sempre mencionado de forma positiva, um maior sentimento de solidariedade entre as pessoas, um grande valor associado a coisas como família, parentes ou amigos, que se verifica, por exemplo, entre os alemães orientais quando comparados aos seus compatriotas mais individualistas e egoístas. Não é, de novo, um fato simples, isolado e impossível de ser analisado. Esses sentimentos são o resultado de um sistema social de escassez constante e de oportunidades continuamente reprimidas de melhorar a situação pelos próprios meios. Na Alemanha Oriental, para realizar as tarefas cotidianas mais simples, como um concerto em casa, que em outros países exigiria não mais do que uma ligação telefônica, você é obrigado a confiar muito mais nas relações pessoais quando comparado com as relações comerciais impessoais, e onde a vida pública de alguém está sob constante observação da sociedade. Você tem que agir com discrição. Analisados em detalhes, os efeitos particulares de ruptura são produzidos, 1. Por uma política marxista tradicional de nacionalização e de socialização dos meios de produção ou pela aquisição dos meios de produção dos proprietários privados. 2. Por uma política social-democrata revisionista de redistribuição igualitária de renda. 3. Por uma política de mentalidade conservadora que tenta preservar o status quo mediante regulações econômicas e do comportamento, além do controle de preços. E 4. Por um sistema de mentalidade tecnocraticamente pragmática, uma fragmentada engenharia social e econômica, e intervenções. Esses tipos de política, que serão analisadas a seguir, não são completamente homogêneas e mutuamente exclusivas. Cada uma pode ser realizada através de graus variados. Há diferentes formas de fazer as coisas sob cada uma dessas categorias de política e os diferentes esquemas políticos podem ser combinados até certo ponto. Na verdade, cada sociedade é uma mistura de todos eles.
pois é o resultado de diversas forças políticas que variaram em força e influência em diferentes momentos da história. A razão para analisá-los separadamente, além do fato óbvio de que nem todos os problemas podem ser discutidos de uma só vez, é que eles compõem os esquemas políticos associados com grupos sociais, movimentos, partidos etc., claramente distintos, e que cada esquema político afeta a riqueza geral de uma forma um pouco diferente. E o socialismo, de maneira alguma, será analisado apenas sob o ponto de vista econômico. É claro, o socialismo, especialmente a sua versão marxista ou pseudo-científica, sempre pretendeu ser uma organização de sociedade economicamente superior, além de todas as suas demais supostas qualidades, em comparação com a chamada anarquia de produção do capitalismo. Mas o socialismo não entra em colapso quando se demonstra que, na verdade, ocorre o contrário, ou seja, que ele gera empobrecimento, não riqueza. Certamente, o socialismo perde muito de seu apelo atrativo para a maioria das pessoas quando esse fato é compreendido. No entanto, não é definitivamente a sua finalidade argumentativa, desde que possa alegar, qualquer que seja o seu desempenho econômico, que representa uma moralidade mais elevada, que é mais justo e que tem um fundamento eticamente superior. E esperamos, contudo, mediante uma análise detalhada de teoria de propriedade contida nas diferentes versões do socialismo, que este estudo deixe claro que nada poderia estar mais longe da verdade. Será demonstrado que a teoria da propriedade contida no socialismo normalmente não resiste ao primeiro teste decisivo, a condição necessária, se não suficiente, exigido pelas regras da conduta humana que alegam ser moralmente justificadas ou justificáveis. Esse teste, como formulado na chamada regra de ouro ou, de forma similar, no imperativo categórico kantiano, requer que, para ser justa, uma norma deve ser geral e aplicável a cada pessoa da mesma maneira. A norma não pode especificar direitos ou obrigações diversas para diferentes categorias de pessoas, uma para os ruivos e outra para pessoas com cabelos de cor diferente, ou uma norma para mulheres e outra diferente para os homens. Como uma norma particularista, naturalmente, nunca poderia, nem mesmo em princípio, ser aceitável por todos como uma norma justa. Porém, normas particularistas do tipo "eu posso bater em você, mas a você não é permitido bater em mim" estão na própria base de todas as formas de socialismo já experimentadas, como se tornará evidente no curso deste estudo. Não só no aspecto econômico, mas também no campo da moral, o socialismo acaba por ser um sistema mal concebido de organização social. Mais uma vez, a despeito de sua péssima reputação pública, é o capitalismo, um sistema social baseado justamente no reconhecimento da propriedade privada e nas relações contratuais entre proprietários privados, que vence completamente. Será demonstrado que a teoria da propriedade inerente ao capitalismo não apenas passa no primeiro teste da universalização, mas acaba por ser a pré-condição lógica, de Bedingung der Möglichkeit, de qualquer tipo de justificação argumentativa, seja quem for que argumente a favor de qualquer coisa, e, em particular, a favor de certas normas como sendo justas, deve pressupor, pelo menos de maneira implícita, a validade das normas de propriedade inerentes ao capitalismo. Negar sua validade enquanto normas de aceitação universal e argumentar em defesa do socialismo é, portanto, ser autocontraditório. A reconstrução da moral da propriedade privada e sua justificação ética leva a uma reavaliação do socialismo e, como se vê, a reavaliação do Estado enquanto instituição, dependendo do que este faz para garantir a sua própria existência ao tributar e obrigar as pessoas a serem seus membros. Cidadania, como a própria incorporação das ideias que socialistas a respeito da propriedade, sem qualquer fundamentação econômica e moral sólida que justifiquem a sua existência, o socialismo e o Estado serão, então, reduzidos a, e explicados como, um fenômeno de relevância meramente sociopsicológica. Orientado por essas considerações,
A discussão finalmente retorna à economia. Os capítulos finais lidarão com a tarefa construtiva de explicar o funcionamento de uma ordem social capitalista pura como uma alternativa moral e economicamente necessária ao socialismo. Mais especificamente, eles serão dedicados a uma análise de como um sistema social baseado numa ética da propriedade privada enfrenta o problema do monopólio e da produção dos chamados bens públicos, e em particular da produção de segurança, ou seja, da polícia e dos serviços judiciários. O argumento será que, ao contrário da maior parte do que tem sido escrito na literatura econômica sobre o monopólio e sobre os bens públicos, o problema não existe ou, se existisse, ainda assim não seria suficiente, em qualquer sentido significativo, para provar qualquer deficiência econômica num sistema de puro mercado. Em vez disso, sem exceção e necessariamente, uma ordem capitalista sempre provê de forma mais eficiente para atender às necessidades mais urgentes dos consumidores voluntários, incluindo os serviços prestados pela polícia e pelo judiciário. Após realizar esta tarefa construtiva, o argumento terá completado o círculo e a destruição da credibilidade intelectual do socialismo, tanto na esfera moral quanto econômica, deverá ser completa.